E aí, gente, beleza? Meu nome é Felipe e hoje eu quero estar mostrando para vocês um pouquinho sobre sistema de grid, tá? Muitos já estão bem familiarizados com isso, hoje em dia é algo muito comum em qualquer site que você vê na internet, aí você vê que está sendo usado algum sistema de grid, tá? Ele não é obrigatório, tá? Você consegue fazer isso 100% na mão, porém, eu te garanto que se você usar se você tiver um no teu site, ele vai te facilitar muito a vida, tá? O sistema de grid ele vai servir muito para trabalhar com a responsividade do teu site, como por exemplo aqui ó, ele está definindo que eu tenho uma coluna e ela está sendo aplicada dessa maneira somente para dispositivos móveis, tá? Esse SM vem de small, do inglês de pequeno, né? E o sistema de grid, por exemplo, do Bootstrap, ele trabalha com 12 colunas, que é o sistema que a gente vai fazer hoje. Porém, isso não é também uma obrigação, tá? Você pode ter vários até tipos de grids no teu site. O sistema de 12 colunas, por exemplo, não permite com que você tenha 5 colunas iguais. E isso você resolve com outros tipos de grid, ou não sei, alguma outra forma com que você consiga pensar. Mas é exatamente por esse tipo de situações que é importante que você saiba fazer o seu próprio sistema, tá? Uma outra coisa também que o sistema de grid ele te ajuda muito é para o alinhamento do teu site. Quando um designer ele vai fazer normalmente o layout, ele já aplica esse grid em todo o layout para que ele consiga fazer os alinhamentos corretos, tá? Então, por isso também é importante que a gente, também como front-end, aplique o mesmo conceito para que deixe o mais próximo possível do layout, tá ok? Bem, vamos lá. A gente não vai fazer algo tão complexo como o Bootstrap, tá? É um pouco complicado fazer isso em 20 minutos de aula, que é o máximo que a gente tem aqui. Mas a gente vai fazer até o suficiente para que você consiga entender e ter uma boa base. Bem, alguns conceitos que o sistema ele tem, tá? Porém, a gente não vai fazer. Eu vou deixar anotado aqui, para caso você tenha curiosidade, você também possa pesquisar ou perguntar aí, para você também correr um pouco atrás, que é também um dos papéis do desenvolvedor, né? A gente precisa correr bastante atrás das coisas. O sistema de grid normalmente ele tem um offset, push, uma ordenação, você consegue definir aonde que vai ficar cada coluna, tá? Ele vai também trabalhar com responsividade, então, normalmente ele tem uma coluna, às vezes um XL, largo, médio, pequeno, né? E um XS também, né? Que é quando o site fica mesmo no mínimo, na mínima largura possível, então esse aqui é o padrão que ele vai pegar. Essas são algumas coisas só. E antes da gente começar ainda, a gente tem algumas coisas que a gente precisa entender sobre isso aqui. Quando você for fazer um sistema de grid, a primeira coisa que você se pergunta, então, é quantas colunas vai ter o meu sistema? No nosso caso, o nosso sistema vai ter 12 colunas, então o que a gente precisa fazer é pegar o 100% e dividir ele pelo número de colunas que a gente quer. Tá ok? Então, esse valor aqui ó, é o valor que cada coluna minha vai ter. Então, cada coluna minha, vamos deixar anotado isso aqui já, ó. Cada coluna minha vai ter 8, alguns 3 aqui, ó. Isso aqui é o equivale a uma coluna. E eu expliquei isso também na aula passada, gente, mas quando a gente tem, nesse caso aqui, um grid, mas quando a gente tem um elemento do lado do outro, a gente já pode subentender que ali tem um flexbox, que o pai principal, o primeiro pai daqueles elementos, ele é um flexbox, tá? E eu quero definir isso da mesma maneira que o Bootstrap faz. Então eu vou definir isso como uma row, e aqui dentro vai ter as colunas, tá ok? Então eu vou ter 12 colunas, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então essas 12 colunas aqui, elas precisam
caber em uma única linha. Eu deixei pré-definido aqui já um container e essa classe box, só para a gente conseguir ter uma visualização um pouco melhor, tá, do que está acontecendo. Não se preocupa com isso, é algo bem básico, ó, como você pode ver, não é nada que vai afetar diretamente no layout. Bem, a gente já definindo então qual que é a largura de cada coluna, agora a gente vai falar como que o pai vai trabalhar. Como eu disse, então, a gente já pode entender que aqui tem um flexbox. E uma outra questão é, quando eu tiver as minhas 12 colunas aqui, ó, esse último cara aqui, ó, quando eu colocar um a mais, na teoria, dessa forma que tá, ele vai ficar aqui, ó. Ele vai ficar estourado. Porém, a gente quer que, depois das 12 colunas, o próximo elemento sempre vem aqui para baixo. E isso a gente resolve, então, com FlexWrap e Wrap. Tá ok? Eu vou fazendo pouquinho em pouquinho, mostrando para vocês aqui, ó. Então, nosso grid já está começando a tomar uma cara, né? Bem, agora, o que a gente quer fazer também, gente, é que cada grid, ele tem um espaçamento entre as colunas dele, tá? O nosso limitador é aqui, ó. Prestem bem atenção. Aqui que vai ficar alinhado todo o conteúdo do nosso site. Ou precisa ficar, pelo menos, tá? Então, eu vou colocar aqui um espaçamento de 15 pixels na esquerda e na direita. Ok? E olha só o que acontece. Bem, tem um motivo, gente, o porquê que isso aqui está acontecendo. Mas, a princípio, uma forma de você resolver seria você criando um outro container, que nesse caso está sendo representado pela classe box. Tá? Dentro, então, da minha coluna eu teria uma outra classe para que resolvesse esse problema, porém não é assim que os sistemas de grid eles trabalham. Né? Dessa maneira como está, já era para ele estar funcionando. E isso está acontecendo, gente, porque o nosso espaçamento interno aqui, o nosso padding, ele está sendo somado a esse valor aqui, ó. Então, o que está acontecendo ele não está ficando com 8,33, ele está ficando com 8,33 mais 30 pixels. Tá? E é por isso que ele não está cabendo tudo aqui, ó, nessa única linha. E eu vou mostrar para vocês isso aqui, ó, vou tirar essa porcentagem e vou colocar, por exemplo, 100 pixels aqui. Ok? Se a gente for ver, ó, vamos inspecionar um elemento bem rápido aqui. A gente vê aqui, ó, nossa coluna, ela está com 130 pixels. Embora aqui embaixo, ó, você consegue ver que está sendo definido só 100 pixels. Mas quando você coloca o mouse aqui, você vê que está com 130 pixels. Então, esse nosso padding está sendo somado. Tá? Isso está acontecendo porque a gente não definiu ainda a propriedade para corrigir isso, que é o box size. O padrão dessa propriedade, gente, ele é content box. Ok? Quando você precisar que algum elemento ele tenha esse comportamento, você só volta ele dessa maneira que ele vai funcionar. No nosso caso, a gente quer aqui um border box. E só de colocar isso aqui, ó, você vai ver que ele já está dando uma melhorada. Cada vez mais a gente está chegando onde a gente quer. Mas ele ainda está acontecendo isso. Calma, eu errei aqui, deixa eu voltar aqui, ó, já era para ele ficar tudo certinho. Mas ainda ele não está 100%. Por quê? Porque o nosso conteúdo, ó, lembra que ele está alinhado aqui, ó. E ainda ele está com esse espaçamento aqui, ó, que não é legal. Ele está desalinhado de todo o resto do nosso site, então. E o designer ele vai pegar isso com toda certeza. O cliente ele vai ver isso com toda certeza. Para a gente corrigir isso, gente, o que a gente vai fazer é como se fosse a gente estivesse esticando a nossa row. Tá? E a gente vai fazer esse esticamento colocando uma margem negativa. Isso mesmo, gente. Então a gente vai colocar uma margem negativa na esquerda e na direita. E agora você viu que foi como se a gente estivesse esticando ele. Ó, vamos mostrar de novo, ó, rapidinho. Então a gente deu uma esticada nele e o nosso sistema de grid ele já está pronto praticamente, tá? O que a gente precisa fazer só agora é a gente definir as outras colunas. E bem, a gente não vai colocar... E isso aqui, ó, é padrão para todas as colunas, tá? Então a gente vai isolar isso aqui. A gente pode isolar direto nos primeiros filhos da row, tá? Então agora é meio que uma regra com que os filhos div
dessa row sejam colunas, ou a gente pode criar uma classe para isso, a maneira como você preferir. Tá? Eu vou usar uma classe aqui. E agora a gente define isso. A gente pode criar as outras colunas dessa maneira. Então, o próximo vai ser 16%, 666. O próximo vai ser 33,3. E por aí vai, tá? Você pode fazer a matemática disso. Porém, talvez em termos de compatibilidade, essa seja uma maneira melhor de se fazer, com certeza. Porém, aqui para a gente poupar um pouco de tempo de ter que ficar fazendo essas contas, eu vou usar aqui uma funçãozinha do CSS, que é o calc, que é uma função para a gente fazer cálculo. Então, o que a gente quer fazer aqui? A gente quer pegar o 100%, o mesmo esquema que a gente fez na calculadora ali, ó, dividir ele por 12, tá? Vezes o número de colunas, tá ok? Vamos lá, então, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A gente vai fazer aqui também, ó, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos colocar aqui no cantinho, aqui, ó, tudo bem rápido, porque o nosso tempo ele é curto. Não podemos esquecer, ó, de colocar a nossa classe coluna lá, ó, porque senão ele vai quebrar. Então, a gente coloca a nossa classe coluna e tudo volta a funcionar perfeito, tá ok? E agora vamos ver se nosso sistema está funcionando, né? Então, agora a minha primeira vai ter uma única coluna e a próxima vai ter 11. Isso fecha as 12, então aqui tem uma linha, tá? Então, a nossa próxima linha vai ser 2 e 10. Nossa próxima vai ser 3 e 9, 4 e 8, 5, 7, 6 e 6. Isso aqui basta para a gente testar. Tá ok? E olha lá. Então, nenhuma está quebrando. Vamos fazer um teste aqui, ó. Nessa aqui, ó, de 7, vamos colocar um 8. Ó, tá vendo? Então, essa aqui, ó, ela quebrou. Então, de fato, ele está funcionando certinho. Então, é isso aqui, gente. O nosso sistema está pronto. Agora, você pode tratar isso, colocar com Media Queries, né? Não sei se vocês já estudaram sobre isso. Vou estar dando uma pesquisada. Talvez seja um assunto interessante para trazer para uma próxima aula e completar esse nosso sisteminha aqui. Mas você pode estar dando uma estudada para eu colocar aqui essas outras coisas que eu mostrei aqui, tá? O offset, o push, o order, aqui o SM, MD, né? E por aí vai. Mas a princípio o nosso sistema ele está pronto e funcionando, tá ok? Então eu espero que você tenha gostado. Obrigado por assistir até aqui e falou, tchau, tchau.